Olá, mi nombre es Marcelo Rodríguez de Hazte Libre. ¿Por qué las decisiones son tan importantes para la vida? Parece una cosa obvia, ¿verdad? Pero en esse vídeo vamos tratar de analisar e entender por que as decisões influenciam e também podem ser transformadoras para a nossa vida. Queda nesse vídeo e vamos descobrir por quê. Bueno, de forma general, as decisões todos sabemos que é importante, pero por que muitas vezes, não sabendo que é importante, nós outros poucas vezes queremos compreender o que las influencia, verdade? Já que não solamente decidimos por entendimento, muitas vezes temos hábitos emocionais que nos influenciam directa ou indiretamente sobre nossas decisões. Pues quisiera hacer una distinción sobre dos fatores que son muy comunes en la vida de todo ser humano. A mí me gusta decir que toda persona que está debajo del cielo encima de la tierra ha venido aquí por un propósito, ¿sí? Todos sabemos de eso de una manera consciente o inconsciente, pero lo que hace realmente la diferencia es que nosotros podamos ser conscientes de para qué estamos aquí, ¿no? Então, se quisera empezar para diferenciar de que forma as decisões podem influenciar tanto nossa vida e fazer uma diferença quando temos um entendimento não solamente de lo que queremos decidir, pero também de lo que são os hábitos emocionais, já que todos nós outros já sabemos, de uma forma direta ou indirecta, que as emoções são as que mais influenciam nossas decisões. Por lo tanto, quisiera hacer uma diferenciação entre o que significa dolor e o que significa sofrimento, sim? Já que todos nós outros em algum momento poderemos confundir dolor a sofrimento. Pois de acordo com a Associação Internacional do Estudo do Dolor, o dolor significa uma experiência sensorial e emocional desagradável associada aos danos reais e potenciais, sejam físicos ou emocionais. Dado que o dolor é algo que nos avisa, não? Tanto fisicamente como emocionalmente. Todos nós já hemos tenido expressões como, ai, me duele o coração, não? Isso que me has dicho me duele muito, não? Solemos utilizar expressões que não são de todo reais dentro de um contexto físico, não? Porque não só o dolor afeta fisicamente, como também nos influencia fisicamente e emocionalmente, sim? Então, o que significa sofrimento? Segundo algumas sabedorias e tradições espirituais, o sofrimento é não entender os propósitos da existência e, sobretudo, como a supervisão divina funciona e influencia sobre nós. Então, o que quer dizer isso? Isso que quer dizer? Porque uno diz, para mim é igual, pero não. A diferença é que em algumas ocasiões podes sentir dolor, seja um dolor emocional ou físico, pero se buscas compreender as fontes por la qual esse dolor ha empezado, puedes sempre decidir que esse dolor seja uma oportunidade de cambio, uma oportunidade de compreensão, uma oportunidade até mesmo de transformação de tu vida. Pero em cambio, o sofrimento é quando uma pessoa não decide. E aí a pessoa pode entrar em lo que eu chamo um labirinto emocional, já que muitas vezes pode justificar-se a si mesmo sentindo-se vítima ou justificar-se a si mesmo culpabilizando os demais. E aí é quando o sofrimento realmente vai tomar um caminho forte na vida. Por quê? Porque supostamente quando nós buscamos compreender que nada do que ocorre, vale, em nossa vida, até mesmo um dolor físico, como pode ser uma enfermidade, não vem por acaso ou não se apresenta em nossa vida por acaso. Então, quando temos algum dolor, seja ele físico ou emocional, a coisa está em decidir querer compreender. Claro que muitas vezes as pessoas dizem, pero Marcelo, eu já he tentado entender porque isso passa em minha vida, pero também é certo que muitas vezes podemos pecar muito de querer compreender as coisas solo, não? É dizer, se um panadeiro quer compreender um pouco mais sobre pão, ele não tem que ir pedir um auxílio para um mecânico, não?
o panadeiro pode pedir um auxílio a um mecânico sobre mecânica. Então, muitas vezes pecamos sobre não aprender das situações de dolor. Não é porque nós não tengamos capacidade de compreensão, é que necessitamos também orientação, não? E quando uno chega a esse ponto, uno pode decidir. Então, há um exemplo que para mim me chamou bastante a atenção, e é uma situação que ha ocorrido isso, há bastante tempo, quando praticamente han descoberto, ou han criado, mais que descoberto, han criado a radiologia, é decir, os estudos radiológicos, ¿sí? E havia uma mulher que se chamava Alice Stewart, ¿vale? Que ela era epidemióloga, me saiu a palavra, epidemióloga, ¿vale? Sobretudo, em particular, sobre os efeitos da radiação, e ha estudado esses efeitos da radiação sobre mulheres embarazadas, já que ela, durante um tempo, começou a observar que as mulheres embarazadas, quando faziam uma fotografia de raio X, muitas dessas mulheres tinham filhos que começavam a ter ou nascer com efeitos secundários, muitas vezes com malas deformações ou até mesmo a própria morte. E essa mulher, que se chama Alice Stewart, estuvo estudando isso durante mais de 15 anos. Mas o que ocorreu? Durante mais de 15 anos, essa mulher foi defraudada no sentido de que nem a medicina e muito menos os governos queriam crer que o que ela estava dizendo era verdade. E essa mulher, há de convenir que durante 15 anos, se tu estás estudando e buscando comprovar que há efeitos que podem causar na vida de uma pessoa ou de milhões de pessoas algo tão negativo e nocivo como a própria morte ou deformações, há de convenir que essa mulher poderia haver sentido frustração, muitas vezes sentido-se sola, em querer comprovar que algo estava ocorrendo e que não se estava querendo ter em conta isso. Pero o que ocorreu? Aí é onde há a diferença entre dolor e sofrimento, já que essa mulher decidiu, sentindo todo esse dolor emocional, ela decidiu que isso não tinha que ser seu sofrimento. Ela decidiu que queria acabar com o sofrimento de possíveis pessoas que poderiam nascer, vale? E ter uma vida ou muitas vezes até mesmo sem vida, e madres com a possibilidade de não ter seus filhos, não? E nesse caso, por exemplo, tendo desalento e frustração, essa mulher conseguiu, durante 15 anos, sobrelevar seu dolor emocional para poder, depois de tanto tempo, que governos e a própria ciência, a classe médica, comprovaram do que ela estava dizendo era real. Então, esse é um exemplo claro de que forma é que podemos transformar dolor, vale? Em transformação, ao invés de que dolor seja sofrimento, sim? E nesse caso, por exemplo, a palavra, decidir, já que falamos aqui de decisão, sim? A palavra decidir vem de separar, dividir. A etimologia dessa palavra, dentro do latim, significa separar ou dividir. Então, o que é que separamos e o que é que dividimos? Por que decisão é separar e dividir? O que é que se separa, o que é que se divide? E aí é o fator diferencial nas decisões. Quando te conectas com tus desejos, realmente desejos genuínos. A mim me gusta chamar de desejo genuíno, já que o genuíno é algo que tem uma fonte verdadeira, não? De hecho, podemos ver que há coisas na vida, quando são genuínas, uno diz, wow, isso é uma comida genuína, isso é um artículo genuíno, quer dizer que vem de uma fonte pura. Então, os desejos genuínos são os que proporcionam a possibilidade de que uma pessoa pueda separar o dolor da decisão de seguir, aunque não esteja tendo ou aunque esteja sentindo o que não quer sentir. Muitas vezes nós podemos sentir dolores não somente por lo que estamos vivendo, mas também por hábitos emocionais. E esses dolores emocionais, como também pode se transformar em dolor físico, até mesmo sabemos sobre a somatização. Quando uma pessoa entra em esse fluxo de dolor, se a pessoa não se reconecta com seu desejo genuíno, o motivo por la qual
está haciendo las cosas, o motivo por la cual está decidindo las cosas, es cuando la persona puede salir del dolor, ¿vale? Y hacer una transformación en su vida. Y si no lo hace, y si no se conecta, si no se separa de lo que es las situaciones externas o las condiciones a separar lo que es un deseo genuino, cuál es el motivo por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo, la persona va a caer en el sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando decimos separar, el decidir quer dizer separar, separamos lo original, nuestro deseo genuino por la cual estamos haciendo, diciendo, actuando, decidindo, a que aunque haja uma força contrária, aunque haja situações que vêm contra a lo que estás decidindo, estás conectando com uma fonte genuína que são tus desejos genuínos. Então, os desejos genuínos realmente são algo que parece que são simples, não? Porque uma pessoa diz, não, mas eu estou desejando, eu estou querendo, eu estou sentindo dolor igual e verdadeiramente não é assim. O desejo genuíno é algo que temos que transcender algumas vezes um pouco sombras que formam parte da nossa vida, que eu já he falado em vídeos anteriores, que são as 3 sombras, vale? Que a sociedade, que nos influencia, directa ou indiretamente, ou seja, consciente ou inconscientemente, as tradições familiares e um desconhecimento de si mesmo, que de hecho um dos motivos por qual hago esses vídeos, compartilhar com vocês o que é o autoconhecimento. Então, quando os desejos estão influenciados por essas 3 sombras, nosso desejo não é genuíno, ¿sí? E um desejo genuíno tem uns fatores que fazem com que ele seja genuíno. Um deles é ser específico, ¿sí? Poucas vezes somos específicos. E há vezes que estamos sentindo dolor na vida porque não estamos sabendo ser específicos, ¿sí? Outro fator para que um desejo seja genuíno é que haja identificadores, porque eu tenho que saber quando estou chegando a isso. E o genuíno também é quando tu crees em algo e move tu voluntad, aunque a lógica, aunque a realidade presente, aunque as situações digam o contrário. E tu poderás, por exemplo, o caso de Alice Stewart, não? Ela tinha um desejo genuíno dentro dela de comprovar se o que ela creia era real. Já não se trata de ter razão, se trata de entrar em razão e comprovar, não? E ela, sendo epidemióloga, ela hizo vários estudos e chegou à conclusão que era assim. E não tendo a aprovação, seu desejo genuíno era de que isso, que até o dia de hoje existe, não é que deixara de existir, ou não é só que ela tivera razão no que estava dizendo. É que se tiver em conta para que isso estivesse a favor da vida, não contra a vida. E era genuíno. Por que era genuíno? Porque ela se mantuvo não tendo resultado durante mais de 15 anos. E a genuinidade, ela não marca a lógica, ela marca a vontade. Então, o genuíno move a vontade, e a vontade não é lógica, ¿sí? Então, dentro desse fator, quando nós sabemos diferenciar, dividir, separar, nesse momento vamos dar-nos conta de que forma é que as decisões nos podem influenciar, já que tu vas estar separando realmente o que para ti tem significado a lo que não tem significado, ok? Pois aqui termino esse vídeo decidindo, separando de forma muito genuína e, sobretudo, de forma sincera, de poder compartilhar com vocês um pouquito que pode ter valor, mas sobretudo para que seja um grande valor em las decisões de vuestras vidas, ok? Um saludo muito forte e, bueno, sempre pido que me dê um like, que pueda compartilhar e subscreva no canal. E hasta o próximo vídeo, ok? Tchau! Aqui tenho a meu hijo.